Dito isso, eu vou convidar agora, sim, a Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB Goiás, representada pelo Dr. Walter de Paula. Só um minuto. Essa interferência no som é por causa dos celulares que estão permanecendo ligados. Eu peço gentileza das pessoas que estejam aqui presentes que, por favor, desliguem os celulares para evitarmos essa interferência. Obrigado. É o meu aqui que não está querendo desligar. Ai, que vontade de tirar essa bateria, viu, doutor Rafael? O senhor pega esse negócio aqui para mim. Bom, é uma alegria estar aqui, né, em nome da Comissão Especial de Liberdade Religiosa. Estamos representando a OAB Goiás para tratar desse tema tão importante, não é? Que diz respeito à censura e manipulação dos meios de comunicação. Isso nos afeta a todos de forma bastante especial, né? Estou vendo aqui pessoas queridas, das quais destacarei, não é? Silvia, Regina, pessoal do Vem Pra Rua, e alguns alunos meus da Polícia Militar. Eu gostaria até de destacá-los também como instituição importante, né, para a defesa da nossa própria democracia. Vocês não devem se curvar ao politicamente correto, como temos visto às vezes. É preciso de retomar a consciência da importância da polícia e das nossas instituições para o bem do nosso país. Sem ordem, não há desenvolvimento, não é? E a impunidade é de fato o estímulo à própria violência. E é disso que falaremos hoje, né? Então, como Comissão Especial de Liberdade Religiosa, temos recebido reclamações de bloqueios, especialmente no Facebook, né? Então, Charles Costa, ele fez uma postagem em defesa da vida. A questão do nascituro, da defesa do direito daquele que está sendo em desenvolvimento, né? Ele fez a postagem em defesa do nascituro. Ele não atacou ninguém, né? Ele foi bloqueado. Nós temos aqui a Silvia, que também teve nas suas expressões com relação à sua visão política, o seu Facebook bloqueado. Dr. Guilherme Zanina Shelby é procurador regional da República. Portanto, ele atua em Brasília, no TRF. Não é? Uma pessoa importante, tem publicações importantes em defesa da família e defendendo a família, sem atacar absolutamente ninguém. O procurador regional federal da República foi bloqueado. Não é? Nós também temos aqui a doutora Sandra Regina, não é? E vários outros que estão aqui, que fizeram reclamação na nossa comissão e nós estamos apurando. Eu gostaria de começar com um pouco da teoria da comunicação. A liberdade de manifestação
envolve tanto a liberdade, o direito de se expressar, como de ser ouvido. Há necessidade de respeito à diversidade de vozes. Para ser democracia, o direito e a liberdade de comunicação social implicam no direito de expressão de todos. Tão importante quanto defender o direito de falar é garantir que existe espaço nos meios de comunicação para ouvir e ver a opinião, as opiniões e visões de mundo distintas. Portanto, quanto mais vozes, melhor. Então, meios de comunicação servem para garantir a própria democracia, que é a base da nossa sociedade. Não é? Nós não podemos falar em democracia se nós não falarmos em pluralidade de vozes. Nós precisamos de ouvir os diferentes. Nós precisamos de ouvir as pessoas. Não é possível admitir, numa sociedade democrática, a censura de certos segmentos. Não é? Aí haverá, então, uma formação de uma opinião pública. E, através da formação da opinião pública, em meios democráticos, é que se, então, define aqueles que comandarão a nossa nação. Então, é importante que se respeite o direito de se expressar e de ser ouvido. E é importante que se respeite o direito à pluralidade de vozes. Nesse sentido, nós vivemos hoje num mundo que é simbólico, num mundo cada vez mais virtual. A importância dos símbolos, do meio de comunicação, é o capital que recebe, de fato, maior destaque. O meio de produção, antigamente, estava relacionado à terra, ao cultivo da terra, depois ao próprio dinheiro. Hoje é o meio de comunicação. Esse capital da informação, da formação das próprias consciências, é o capital mais importante, é o que recebe destaque. Então, os meios de comunicação não são apenas transmissores, mas se constituem verdadeiros construtores de conteúdo. De uma mesma forma, podem ser apresentados resultados totalmente diferentes. Depende de quem dá a forma a essa informação, de quem pinta, de quem molda. Democracia. Por meio da imprensa, da rádio, da televisão, da internet, os cidadãos podem adquirir o conhecimento da realidade que lhes permite participar das grandes decisões políticas e formar juízo crítico sobre os governantes. Então, daí a necessidade de nós preservarmos e garantirmos o direito à expressão, né? O direito de expressão daquilo que está na nossa consciência, daquilo que nos é mais caro, porque as decisões se dão a partir do conhecimento dessa realidade. Se é manipulada a realidade, então não há como formar essa convicção, esse juízo crítico sobre os próprios governantes. Daí a importância dessa audiência pública e a sensibilidade, o que sentiu o Ministério Público para discutirmos essa questão tão importante. O controle social das novas mídias. Todos estão submetidos ao controle social. Todos estão submetidos aos tentáculos da lei, do ordenamento jurídico. Isso é a lição básica do direito. Não tem ninguém que está fora acima do alcance da lei. E os meios de comunicação social também precisam de estar submetidos ao padrão daquilo que é socialmente conveniente. E é preciso estabelecer, e já está estabelecido no próprio ordenamento jurídico nacional e internacional, aquilo que não é socialmente recomendável ou antissocial. A justificativa desse pensamento é que uma sociedade
só poderá ser autenticamente democrática na medida em que todos os seus membros puderem ter acesso à produção dos meios de comunicação, e não apenas do conhecimento que ela produz. Então, os meios de comunicação e o direito à comunicação social preservam, então, esse direito de participação, de formação da própria opinião. Não é só o direito dos meios de comunicação, da televisão, de falar o que quer. Hoje, as mídias sociais também dão acesso à nossa... e devem garantir que a nossa voz seja escutada. Então, nós estamos falando, não é, de psicologia social, de teoria da comunicação, aplicados aí ao direito. O povo brasileiro deve estabelecer seus próprios rumos, portanto, submeter os meios de comunicação social ao controle público. Isso significa elevar sua participação ao planejamento e participação nos resultados. Pois quando se fala em influenciar a vontade de escolha, é fundamental distinguir claramente ao menos 3 níveis de participação: no planejamento, na execução e nos resultados. Democracia está ligada à cidadania, e cidadania é, pois, participação no planejamento, isto é, no dizer a palavra, expressar a opinião, manifestar o pensamento. É aqui que se vê a importância da comunicação para a cidadania. Não é? Normalmente, nos é apresentado um tipo de um cardápio, não é, daquilo que vamos consumir. Não é? Esse nível de cidadania não é o nível que nós queremos. Nós queremos participar. Não é? Nós queremos também participar do planejamento e também participar dos próprios resultados. Nós queremos ser respeitados na formação dos nossos próprios conteúdos e não sermos apenas aqueles consumidores de conteúdos. Imagina só a importância dessa audiência pública em garantir que não haja censura daquilo que é legal. Nós não estamos falando censura daquilo que é ilegal, não. Nós estamos falando daquilo que nos é mais caro. A nossa consciência, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de consciência, o nosso direito à informação, manifestação. As novas mídias sociais precisam... faremos, neste momento, algumas sugestões e depois ainda outras colocações com relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Mas não é possível que essas novas mídias sociais, né, Facebook e essas outras mídias sociais, não exponham as razões objetivas dos bloqueios que têm acontecido aos nossos conteúdos. Não é? Não se pode admitir que tais razões sejam genéricas. Para exercício de um direito do próprio cidadão, é preciso que ele saiba por que aconteceu o bloqueio. E essas razões precisam ser objetivas, não podem ser genéricas. Eu não posso lá ter um manual de 5.000 páginas, não é? E depois falar, você transgrediu uma das nossas normas. Não existe isso nem na esfera privada. Os meios de comunicação social devem estar, portanto, submetidos a essa exigência de exposição de razões objetivas de qualquer penalidade. As pessoas têm direito de se defender das restrições do direito, de direitos. Então, se uma dessas mídias sociais intervém limitando o direito fundamental nosso, né, nós, como cidadãos, temos direito de questionarmos e de nos defendermos dessa restrição. Nós não somos apenas consumidores, não é? Nós somos agentes, nós somos atuantes.
Nós precisamos de ser respeitados nisso. Estimados público aqui presente, né? Estimado público aqui presente, né? Não é de hoje que a censura é, no ordenamento jurídico brasileiro, condenada. Desde a Constituição de 1824, né, a Constituição Imperial, portanto, e eu faço questão de ler o artigo 179 da Constituição do Império. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras escritos e publicá-las pela imprensa, sem dependência de censura. Imagina só, 1824. Não é? Mas não foi só assim, só isso que aconteceu, não é? No ordenamento jurídico brasileiro. Não é? A primeira Constituição republicana destaca a liberdade de manifestação e pensamento pela imprensa sobre qualquer assunto. Existe nesse ponto essa expressão, em qualquer assunto sobre o qual a imprensa poderia livremente manifestar. Isso é um avanço, não é? Outra inovação é a vedação do anonimato, princípio consagrado pela lei através dos tempos. Vamos lá, Constituição de 1891, não é? Ela sofreu substancial mudança com as emendas de 1926. No entanto, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação social não sofreu qualquer mudança, sendo vedada a censura. Constituição de 34, não é? Ela também foi fruto daquele movimento constitucionalista de 32, de São Paulo, e destacou como bem constitucional a liberdade de comunicação, a liberdade de manifestação do pensamento. Interessante que veio então o Estado Novo, de Getúlio Vargas, em 1937. Não é? Então, essa nova Constituição, ela restringiu vários direitos. Mas é interessante que, até nessa Constituição, é preservada a liberdade de manifestação de pensamento. Não é? Houve alguma restrição dos movimentos sociais, não é? Que eles denominaram de agitações. Mas essas restrições não se comparam ao que hoje nós experimentamos. O próprio ordenamento, o próprio Estado Novo garantiu mais direitos do que essas novas mídias têm reconhecido do cidadão. Não é? E assim vai. Não é? A Constituição de 37, mesmo a Constituição de 46 e a Constituição de 67. Não é? Por mais violentos que tenham sido as restrições com relação à liberdade do pensamento, inclusive em razão daquele momento que o Brasil passou de grave ameaça das instituições por parte da ameaça ali do estabelecimento do comunismo, não é? Nós percebemos que, de alguma forma, existiam garantias para a manifestação do nosso pensamento. Quando você hoje em dia, não é,
não estabelece, não dá o direito ao cidadão de defender dessas restrições, desses direitos fundamentais, né? Então você impõe algo mais grave do que o pior momento em termos de liberdade de expressão pelo qual o Brasil passou. Nós estamos falando, portanto, de eficácia horizontal dos direitos humanos, inclusive na esfera privada, não é? Ninguém pode ser considerado irresponsável por atos ilícitos. Direitos humanos devem ser respeitados por todos e pertencem a todos. Nesse sentido, então, a OAB ela vem manifestar pela liberdade de manifestação do nosso pensamento, da nossa consciência, e a preocupação em que as novas mídias sociais deem ao cidadão o direito que eles têm, reconhecido pelos ordenamentos jurídicos internacionais e nacionais. Um dos filósofos importantes que se contrapôs a Foucault, George Agamben, ele diz o seguinte: nós não chegamos aqui de graça. Não é? Quando nós falamos em Segunda Guerra Mundial, restrição de direitos, graves momentos de atentado à vida, à liberdade de consciência, né? Quando nós falamos das graves crises que conceberam direitos tão importantes para nós não podemos agora menosprezá-los, não é? Ou desprezá-los, ou achar que está tudo certo porque essa é uma onda universal. Não é. Nós precisamos de autonomia, nós precisamos de cidadania, nós precisamos de expressar a nossa opinião e participar da própria formação do conteúdo que influenciará definitivamente a opinião pública. Então, por isso manifestamos a nossa alegria com relação à preocupação do Ministério Federal em se posicionar, e nós incentivamos todos individualmente a nos posicionarmos contra, não é? Como advogados precisamos de notificar, pedindo essas explicações que não serão dadas, e precisamos de acionar, buscando a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, como cidadãos. Quem foi bloqueado de forma injustificada tem direito à indenização, não é? Porque nós temos direito à voz e nós precisamos de organizar esse movimento, né, como sociedade. E falo aqui como advogado, representando a Comissão de Direitos Especial de Liberdade Religiosa da OAB. Obrigado, doutor Ailton Benedito, e parabéns. Aproveitando a presença do Dr. Walter, mais algumas ponderações que trazemos à reflexão, né? Hoje, qualquer pessoa que esteja presente nas redes sociais e de alguma forma sofre algum tipo de sanção que implique suspensão de conta, exclusão temporária, o que seja, esta pessoa já está sendo rotulada perante o seu grupo social, perante a sua família, perante os seus colegas de profissão, como propagadora de fake news. Essa é uma realidade. As pessoas, porque ganhou uma repercussão tal que qualquer tipo de consequência que a pessoa sofre numa rede social que implique o impedimento à divulgação de suas informações, de suas opiniões, hoje, para a sociedade, está se assumindo que aquela pessoa é uma propagadora de fake news. Ainda que as pessoas não digam expressamente, não acusem expressamente, mas esta pessoa está sendo rotulada dessa forma. E interessante, aproveitando o ensejo, é preciso sempre frisar que a liberdade de
pensamento, de expressão, de informação prevista na Constituição, é de titularidade de toda a sociedade, de cada um de nós. Essa liberdade não é propriedade dos meios de comunicação, como também não é propriedade das mídias, das empresas que hoje provêm serviços de internet e de redes sociais. É uma liberdade intrínseca a cada um de nós, não é? Então, é preciso termos muito cuidado, pensarmos bem sobre, por exemplo, a própria definição jurídica do que é a censura, o quanto essa definição jurídica hoje é incapaz de compreender, de absorver a nossa realidade, porque a pior tipo de censura pela qual a pessoa passa, muitas das vezes, sem ter consciência, é a autocensura imposta pelo meio em que ela está inserida. As pessoas que estão presentes nas redes sociais hoje começam a temer a possibilidade de sofrer uma sanção social, sob o risco de, em algum momento, ter suspenso a sua conta, ter excluído uma postagem, e as pessoas começam, então, a temer a difundir informações e opiniões, ainda que não haja uma sanção jurídica imposta a essas pessoas. Então, a autocensura, e aí me remeto aqui a um livro muito interessante chamado A Espiral do Silêncio, de uma autora alemã, que, sustentada em muita pesquisa empírica, mostra o quão prejudicial é a autocensura e a espiral do silêncio, que é imposta muitas das vezes de forma inconsciente, de forma subrepetícia, em nome do bem, do belo, do justo. Então, são mais algumas ponderações que trago para a reflexão de todos nós durante esse dia. Doutor Walter, obrigado.